Amados, abramos a palavra do Senhor em Apocalipse capítulo 2, verso 12 a 17. Carta à igreja em Pérgamo. Apocalipse capítulo 2, verso 12 ao verso de número 17, é o texto da mensagem desta noite. Apocalipse, último livro da Bíblia, seu capítulo 2, os versos 12 ao verso 17. Carta à igreja em Pérgamo. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrependa-te, e, se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre esta pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Pai, pela graça e misericórdia do Senhor, ministra o nosso coração, edifica, Senhor, as nossas vidas, nos orientando, ó Deus, por meio da santa palavra. Obrigado, meu Deus, meu Pai, pela oportunidade, o privilégio de termos diante de nós a palavra santa do Senhor. E que essa palavra, no poder do Espírito Santo, encontre lugar em cada coração, Pai. Obrigado pelos irmãos que estão presentes aqui no santuário, aqueles que nos acompanham também pelas redes sociais, onde há uma pessoa conectada conosco nesta hora. Receba o toque do Espírito Santo, que haja edificação, que haja fortalecimento e que a bênção do Senhor repouse sobre todos nós. Esta é a nossa oração que lhe fazemos em Cristo e por Cristo Jesus. Amém. Amados, nós estamos na terceira carta dos céus à terra, a carta escrita por João, revelação de Deus, enviado à igreja que estava em Pérgamo, uma das igrejas da Ásia Menor. E esta carta especial, ela traz para nós grandes e maravilhosos ensinamentos. Veremos aqui a demonstração do Senhor, veremos a aprovação que Deus faz e também algumas advertências que Deus ministra a esta igreja. É bom sempre lembrar que todas as cartas é endereçada ao anjo da igreja para ser ministrado à igreja. E termina dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus tem uma mensagem no geral para as igrejas, e Deus fala também no particular, no individual, a cada ouvinte. Por isto, diz o texto, tanto a igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, são as 7 igrejas. Termina dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz, e fala ao vencedor. As cartas foram escritas para que nós realmente nos tornássemos verdadeiros vencedores, e somente seremos vencedores ouvindo a palavra de Deus, ouvindo as boas novas da salvação, as boas novas do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deixe-me, em primeiro lugar, trazer para os irmãos alguns pontos importantes, alguns destaques desta cidade, chamada cidade de Pérgamo. O primeiro destaque: era a maior cidade da Ásia Menor.
uma cidade extremamente importante. Ali abrigava o primeiro templo a César, um templo de mais de 300 metros de altura, dedicado a César, aonde ele era adorado, aonde ele era cultuado como Deus. O Deus da cura também ali era cultuado sob o emblema de serpente. Euculápio era Deus da cura, cultuado também em forma de serpente. Ali havia muita idolatria reinava. O governador era adorado como sendo um Deus, e o texto sagrado diz que era o lugar onde estava o trono de Satanás. Satanás tinha o seu trono em Pérgamo. Se você olhar para o texto que nós lemos, está com a Bíblia aberta, vai dizer no versículo 13: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. O trono de Satanás está na cidade de Pérgamo. Quando faz menção ao trono de Satanás, está se referindo à idolatria, ao culto pagão, ao culto à personalidade, ao culto ao imperador, ao culto a César. Vai dizer o texto: Satanás habita. No finalzinho do verso que eu li, diz aonde Satanás habita. Não só aí tem o trono de Satanás, versículo 13, mas no final, onde Satanás habita. Imagina os irmãos como era esta cidade, ali crentes eram mortos. O versículo nos cita sobre um homem chamado Antipas, e Deus fala que Antipas era sua testemunha, minha testemunha, meu fiel, qual foi morto entre vós. Ali havia uma perseguição ferrenha contra a igreja do Senhor. Veja nesses pontos importantes, esses destaques que estamos dando, como era esta cidade, e Antipas ali fora morto. E o Senhor traz uma aprovação, faz uma acusação e uma ademoestação. Mas é muito importante você prestar muita atenção em algo que passo a lhe dizer. Preste atenção nisto aqui. Não é uma mensagem diante de nós, mas uma mensagem a nós. Não estamos diante de uma mensagem, mas é uma mensagem a nós. Repito aqui, não é uma mensagem diante de nós, mas a nós. A Bíblia está falando para mim, a Bíblia está falando para você, a Bíblia está falando para nós. Toda vez que você lê a Bíblia, toda vez que você medita na Bíblia, você não pode meditar nela e buscá-la como diante de uma palavra que você está, não, mas é algo direcionado ao seu coração, à sua mente, à sua alma, para o seu bem-estar, e o Senhor está ministrando a você, o Senhor está falando com você. Você não está estudando nessa noite uma carta que fora escrita há muitos anos atrás? Você não está pensando e meditando uma carta que fora escrita para outras pessoas, mas que foi escrita para mim e para você, para cada um de nós, e é a revelação de Deus aqui no livro de Apocalipse de João. E nesta carta vai nos trazer muita coisa importante. O primeiro destaque que eu quero dar a você, que é perfeitamente possível, olha o que eu vou dizer, é perfeitamente possível ser cristão autêntico num mundo de perversidade e depravação. Nós ouvimos, você ouviu, como era Pérgamo. Ali está o trono de Satanás, ali Satanás habita, ali cristãos estão sendo mortos, ali César era adorado, ali o governador era adorado, o Deus da cura era adorado. Em meio a toda esta idolatria, em meio a toda esta perversidade, em toda esta podridão, vamos dizer assim, ali tinha
crentes, cristãos, sinceros, autênticos, compromissados com Deus. Duas palavras se destacam no texto, duas palavras se destacam: conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Está no verso 13. Conhece o meu nome, preservas, conservas o meu nome. Conhecia e conservava, diz aqui o texto sagrado, e eu leio: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé, mesmo que, ainda que alguém morreu, Antipas, mesmo que nos dias de Antipas, que é minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vocês, mesmo diante da morte, vocês estão conservando o meu nome, e vocês não estão negando a minha fé. Eles estão aqui fazendo o quê? Cumprindo o que o versos anteriores diz, no capítulo 2, versículo 10, na parte final: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa vida. Nós falamos sobre isso semana passada, que é a carta à igreja em Esmirna, onde o Senhor diz: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. E os crentes em Pérgamo estavam sendo elogiados pelo Senhor, pela sua fidelidade. Eu estou dizendo a você que é perfeitamente possível ser cristão autêntico num mundo de perversidade. Gênesis 5:24, a Bíblia diz que andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Andou Enoque com Deus, já não era, Deus o tomou para si. Você leu o contexto de Gênesis: perversidade, depravação total, mas Enoque, um homem que andou com Deus. Você continua lendo a Bíblia em Gênesis 6, 5 a 6, vai falar de Noé, e diz assim: antes, viu o Senhor que a maldade do homem havia multiplicado, a maldade do homem multiplicou na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Maldade multiplicou, todo desígnio do coração mal. O Senhor se arrepende de ter feito o homem na terra, isso pesa no coração de Deus. Ele se arrependeu de ter feito o homem na terra. Mas eu destaco novamente que a maldade do homem havia se multiplicado. Todo desígnio do coração do homem era um desígnio maldoso. E disse o Senhor: farei desaparecer na terra, na face da terra, o homem que criei, homem, animal, répteis, aves, eu vou destruir. Mas veja, somos surpreendidos no verso 9, ao dizer: porém, apesar da depravação, apesar do desígnio mal do coração do ser humano, apesar da maldade do homem e da mulher, apesar de tudo isso, porém, Noé, ele acha graça diante do Senhor. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos, e Noé andava com Deus. Quem eram os contemporâneos? Aqueles que o verso anterior fala: maldade do homem havia se multiplicado, era mal todo desígnio do seu coração, perversidade, melhor dizendo, depravação total. Mas no meio desta podridão surge Noé, homem justo, homem reto, homem íntegro, homem que andava com Deus, tal como Enoque. Noé também andava com Deus, Noé trilhava com Deus. Não é porque você está no lugar onde Satanás habita, onde tem o trono do diabo, onde Lúcifer está habitando, tem o trono dele, aonde as pessoas estão indo de mal a pior, que vai dar desculpa para não ser um cristão autêntico e sincero. É possível é possível ser um cristão autêntico e sincero, mesmo em meio ao mundo tão depravado, tão pervertido. E a Bíblia nos fala destes homens. Jó, por exemplo, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, íntegro e reto, temente a Deus, desviava do mal. Veja que a Bíblia dá um destaque especial. Por que a Bíblia dá um destaque especial a Noé?
Por que a Bíblia dá um destaque especial a Enoque? Por que a Bíblia dá um destaque especial a Jó? Porque isso trazia alegria ao coração de Deus. Isso trazia prazer ao coração de Deus. Olha como as pessoas estão perdidas. Olha como as pessoas estão falhando. Olha como as pessoas estão errando. Mas veja Jó, veja Noé, veja Enoque, pessoas retas, pessoas corretíssimas. Porque é possível sim ser cristão em meio no mundo tão pervertido. A Bíblia nos fala de Abel, que por sua vez todas as primícias do seu rebanho, da gordura deste, agradou-se o Senhor de Abel de sua oferta, Gênesis 4:4. Abel, um homem, quando as demais queriam levar para Deus a sobra, dar para Deus o que está sobrando, as coisas desnecessárias, superficiais. Ali fala de Abel, por exemplo, que ele traz para Deus das primícias. Eu quero dar para Deus o melhor. Quando o seu irmão Caim quis dar o que não lhe custava nada, quis dar para Deus algo sem sentido, algo sem valor, ali surge Abel. E a Bíblia diz em Hebreus que ele mesmo depois de morto ainda fala, porque ele deu para Deus as primícias do seu rebanho. Ele priorizava a Deus. Então, meu amado, mesmo que todo mundo ao seu redor e derredor não esteja priorizando Deus, você pode sim priorizar a pessoa de Deus. Você pode valorizar Deus acima de tudo, acima de todos, em nome de Jesus. E nesta cidade tão estragada pela maldade, tão detonada pela perversidade, tão prejudicada pelas coisas ruins, espiritualmente falando, imateriais, ali havia pessoas que não negavam o nome de Jesus, e que não negavam a fé, que estavam dispostos a morrer por causa de Jesus, mas que afirmavam e reafirmavam a sua fé. Nós estamos firmes com Jesus. Mas qual era o problema então de Pérgamo? Qual era o grande problema de Pérgamo? O que o Senhor vai reprovar nesta igreja? O que o Senhor vai condenar nesta igreja? Leia comigo, veja comigo aí, no versículo 14, o Senhor diz assim: tenho todavia contra ti algumas coisas que eu não me agrado. Tenho, porém, contra ti algumas coisas. Quais coisas? Pois que tens aí, guarda essa expressão, tens aí, os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro assim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Tu tens, diz aí o versículo 15, e diz o versículo 14, tens aí, ou seja, no meio de Pérgamo, no meio da igreja de Pérgamo, havia algumas pessoas que estavam cometendo um grande pecado, o qual Deus tinha contra elas. Tem, todavia, contra ti algumas coisas. O que está acontecendo com Pérgamo? Qual era o grande problema de Pérgamo? O grande problema de Pérgamo é que havia se tornado transigente. O que é isto? Significa, meu irmão, minha irmã, tornou transigente, significa que cede, condescendente, tolerante. Algumas pessoas começaram a tolerar o erro, ceder para o erro. Acrescento aqui, o grande problema de Pérgamo era a tolerância. Tens aí alguns que sustentam a doutrina dos nicolaítas. Eu já falo qual era essa doutrina. Tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão no meio de vocês. Se você olhar bem comigo, quando a primeira carta à igreja de Éfeso, capítulo 2, de 1 a 7, no versículo 6, diz que tens contudo a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Deus diz: olha, vocês de Éfeso odeiam as obras dos nicolaítas, e eu também odeio.
Já a igreja de Pérgamo aprovava as obras dos nicolaítas, que sustentavam as obras dos nicolaítas. E isso está ligado, meu irmão, minha irmã, ao ato da tolerância, de ser tolerante, de negligenciar a disciplina, de negligenciar a correção. É ir aceitando qualquer coisa, é ir aceitando tudo, fazendo as concessões, está aceitando tolerância que gerava liberalismo. Tudo agora era aceito em Pérgamo. Aqueles crentes que honravam o Senhor, que não negavam a fé, não negavam o nome de Jesus, começaram a tolerar algumas coisas, começaram a passar a mão na cabeça, começaram a aceitar o erro, e a tolerância que gerou liberalismo, que depois partiu para o chamado ecumenismo. Ecumenismo é algo terrível, não é algo bíblico, não é algo cristão. Ecumenismo não é de Deus. Quando o ecumenismo surgiu, a intenção do mesmo era unir igrejas verdadeiramente cristãs, tipo, vamos fazer um culto lá, Assembleia de Deus, Igreja Batista, Igreja Presbiteriana, Igreja Metodista, vamos fazer um culto com os crentes, louvado seja. Isso era saudável, mas depois partiu o ecumenismo, fazer culto com seitas, com religiões não cristãs, religiões contrárias à palavra. É misturar tudo, uma salada mista, é misturar tudo num balde, juntar tudo ao mesmo tempo e dizendo, vamos aqui nos unir, tudo, todos nós estamos juntos, Deus é Pai de todos. E surgiu essas frases que não são bíblicas, que Deus é Pai somente daquele que aceitou a Jesus Cristo. João 1,12, veio para os seus não receberam, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber aos que creem no seu nome. Então só é filho de Deus quem aceitou a Jesus. Mas o ecumenismo veio abraçar tudo. Está ali os espíritas, está ali os macumbeiros, está ali os feiticeiros, está ali tudo junto, num balaio só, não pode. E a igreja de Pérgamo estava cometendo este pecado, fazendo aí as concessões. Pérgamo quer dizer casada. O significado da palavra Pérgamo quer dizer casada. A igreja é casada com Jesus. A igreja é a noiva de Jesus, e espera da igreja o que? Como noiva de Jesus, espera compromisso, santidade, pureza, guardar-se incontaminada, porque tem um compromisso com o Senhor. Pérgamo quer dizer casada, casada para sempre, até que a morte separe, né? Para a vida toda, porque ela está compromissada com o Senhor, ela está ligada com o Senhor, ela está unida com o Senhor, ela está firme com o Senhor. E a igreja de Pérgamo estava deixando por ceder às concessões. Vamos ver aqui, e por ceder às concessões, ela havia se tornado fraca e vulneráveis. Toda vez que você cede ao erro, às falhas, toda vez que você faz concessões, você libera isso, aquilo outro que é errado, você perde a sua força, e você se torna totalmente fraco, e você perde o poder, e você perde a influência, e você deixa influenciar, e você perde o poder por estar fazendo concessões, e assim você vai falhando contra Deus, errando contra Deus. Era livres, olha o que eles queriam, livres para viver sem freios, sem imposições, sem regras. Eu quero fazer o que eu acho que é certo, eu quero fazer o que eu bem entender, não quero freios, não quero regras, não quero imposições, a vida é minha, eu faço da minha vida o que eu bem entender, o que eu bem quiser, não quero regras. Isso não serve, porque a igreja é casada com Cristo, ela é a noiva de Cristo, ela é compromissada com Cristo, tem compromisso com Cristo, tem que manter sua pureza diante do Senhor. Mas a igreja de Pérgamo estava abrindo concessões. Ele está dizendo que tem nada a ver encher a cara, nada a ver se prostituir, nada a ver um baseado aqui, outro baseado lá, nada a ver se drogar. O que tem? Não tem importância, não tem nada a ver se envolver com o mundo, nada a ver, e o nada a ver, eles haviam pecado,
E o que os nicolaítas ensinavam? Olha o que eles ensinavam: crente não necessita ser diferente. Era a doutrina dos nicolaítas. Você não precisa ser diferente do mundo, porque você está no mundo, e você tem que ser igual às pessoas do mundo. Você não pode ser diferente. Você não pode correr o risco de ser chamado de Bíblia, de rato de sacristia, por aí vai. Você não pode ser diferente. Você está no mundo, seja igual a todo mundo. Adore a Deus no domingo, mas segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, viva a vida no mundo, pratique as coisas do mundo, abra concessões, não tenha regras, não tenha limites, faça o que você quiser. Era o ensino de nicolaítas. Quanto mais você pecar, maior será a graça de Deus. Não peque à vontade, para que a graça de Deus possa superabundar na sua vida. Eles faziam apologia do pecado. Para quê? Para que ser santo? Para que ser puro? Você pode pecar, você pode fazer o que você quiser, para que a graça de Deus vai se manifestar na sua vida. E olha bem, quanto maior o seu pecado, maior será o perdão. Que besteira, ele estava ensinando isto. E vem aqui, irmãos, tem Isaías que sustentam a doutrina de Balaão. O que é a doutrina de Balaão? O que é a doutrina de Balaão? A Bíblia diz que Balaque foi chamado, mandou chamar Balaão para amaldiçoar o povo de Israel. Amaldiçoar. Só que lá em Números 22, 23, 24 e 25 conta esta história. E Balaque chama Balaão para amaldiçoar. Balaão por 3 vezes tenta amaldiçoar, mas não consegue. Ele abençoa. Balaque fica furioso. Eu te chamei para amaldiçoar, você está abençoando? Eu ia te dar joias, eu ia te dar ouro, eu ia te dar prata, eu ia te encher de valores, você ficaria milionário, bilionário, mas você só abençoa. Ele diz: olha, o que Deus mandou fazer eu fiz. E você aprende ali, números 22, 23, 24, 25, o que Deus abençoou, ninguém pode amaldiçoar. Mas Balaque, querendo amaldiçoar o povo de Israel, Balaão querendo receber o dinheiro de Balaque, Balaão trama algo com Balaque, dizendo assim: olha, eu vou te dar uma dica, faz o seguinte, esse povo é abençoado, quem é abençoado não pode ser amaldiçoado, mas eu vou te dar uma dica, vamos fazer com que este povo venha abrir concessões, fazer concessões, misturar, faça com que o povo de Peor comece a fazer festas e chame o povo de Israel para participar de suas festas. Aí eles faziam uma grande festa, o povo de Israel ia participar da festa, aí se apaixonavam pelas mulheres lá de Peor, e tinham intimidade com essas mulheres, e essas mulheres não adoravam o Deus de Israel, adoravam outros deuses, e o povo de Israel sacrificavam carne para outros deuses, e o povo de Israel começa a comer da carne sacrificada a ídolos, e daqui a pouco o povo de Israel, além de estar participando das festas pagãs, comendo carne sacrificada a ídolos, já estava adorando os deuses falsos. Aí vem a ira de Deus sobre a nação de Israel, e a ordem, ou a orientação de Balaão, a palavra de Balaão é: eu não posso amaldiçoar, mas nós podemos fazer esse povo se perder ao abrir concessões, ao dar permissões. Então deixa o povo ir para as festas pagãs, deixa o povo comer da comida sacrificada a ídolos, e o povo já estará se prostituindo, e o povo já estará adorando aos deuses falsos. Em Números 31, verso 16, fala que esta fora a orientação de Balaão. Em Números 25, fala que a ira de Deus desceu sobre a nação de Israel. E aqui em Apocalipse está escrito: tens todavia contra ti algumas coisas,
que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Veja o que Balaão fez. E o povo foi assim. Não tem nada a ver participar de uma festa pagã. Não tem nada a ver comer da comida que foi sacrificada ao ídolo. Não tem nada a ver casar com alguém que não tem compromisso com Deus. Não tem nada a ver um relacionamento sem compromisso com Deus. Não tem nada a ver. Se eu quero casar com alguém que não é de Deus, não tem importância. Se eu quero ter filhos com alguém que não é de Deus, não tem importância. Se eu quero adorar o Deus da outra pessoa, não tem importância. Isso foi concedendo, isso foi sendo concedido, isso foi acontecendo. E a ira de Deus veio contra a nação de Israel. Esta era a doutrina de Balaão. Os que sustentam a doutrina, os nicolaítas também, que dizia, não tem importância. O que tem uma festa pagã? O que tem participar dessas coisas? Importante é o amor. Está amando, case quem você quiser. Não precisa ter compromisso com Deus. Tem que ter prova que ama, então vai ter intimidade antes da hora ilícita. Tem que ter prova, não tem importância, Deus vai perdoar. E foram abrindo exceções, estavam sustentando a doutrina dos nicolaítas, atitudes comprometedoras, fazendo apologia ao pecado e em busca de realização pessoal, faz-se concessões indevidas. Eu quero a realização pessoal, eu quero o sucesso pessoal, eu quero ser aceito pelas pessoas, eu quero ser honrado pelas pessoas, eu quero ser aplaudido pelo mundo. Então, em busca de realização pessoal, fazendo concessões indevidas, vivendo como o mundo, vivendo uma vida imunda, uma vida que não reflete Cristo, que não reflete a glória de Deus. O que tem que haver, não tem nada a ver. Se um homem gosta de um homem, se a mulher gosta de uma mulher, não tem importância. Aí vai entrando o lesbianismo, vai entrando o homossexualismo. Não tem nada a ver, fumar, beber, encher a cara, drogar, se prostituir, não tem importância, porque Deus é amor, Deus é graça, Deus é perdão. Concessões que tiram o teu poder, que tira a tua influência, que tira a tua bênção. E Deus está dizendo, igreja de Pérgamo, acorda, eu não quero nenhuma mistura. Deus não quer mistura, irmãos. Veja o que a Bíblia diz, Êxodo 8, 23, farei distinção entre o meu povo e o teu povo. Deus fala para Faraó, eu quero fazer distinção, quem é meu, quem não é meu, entre o meu povo e o teu povo. Malaquias 3, 18, então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Eu vou mostrar a diferença. Há uma diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Há uma diferença entre o justo e o perverso. Aí vem Hebreus 4:12, que diz assim, guarde aí, porque a palavra de Deus é o quê? Viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então você pergunta, mas pastor, o que Hebreus 4:12 tem que a ver com Apocalipse? O senhor não confundiu este texto? Olha, o texto diz que a palavra de Deus é o que? Vivo e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes. Como que o Senhor se apresentou à igreja de Pérgamo? Ele diz aqui, verso 12, Apocalipse 2, ao anjo da igreja em Pérgamo escreve, estas coisas diz aquele que tem o que? A espada de 2 gumes, aquele que tem a espada de 2 gumes. E no versículo 16, virei a ti sem demora, e contra eles, pelejarei com a espada da minha boca. Ou seja, o Senhor, Ele se apresenta à igreja de Pérgamo
como aquele que tem a espada de dois gumes, que corta de ambos os lados, aquele que faz a separação. A espada da minha boca, o poder da palavra, é a palavra de Deus que faz separação, é a palavra de Deus que faz distinção entre o crente e o não crente, o cristão e o não cristão, o ímpio e o salvo, o perdido e o regenerado, o que vai para o céu, o que vai para o inferno. É a palavra de Deus, que mostra o que é certo, o que é correto, o que é errado, o que é errôneo. É a palavra de Deus, se apresenta, olha, eu estou dizendo a você que a palavra da minha boca, eu tenho a espada de dois gumes, e virei contra ti com essa espada. Não quero mistura. Você já leu em Êxodo 12, 38, subiu também com eles um misto de gente, ovelhas, gado, muitíssimos animais. Quando o povo de Israel sai do cativeiro egípcio, 430 anos, para a terra prometida, a terra de Canaã, diz a Bíblia que sobe com este povo, quem? Um misto de gente. Quem era o misto de gente? Não eram israelitas, não eram tementes a Deus, não serviam ao Senhor. Era um grupo que queria aproveitar a saída do povo de Israel do Egito e dizer, nós vamos juntos com vocês, nós vamos juntos. Mas não quis aliança com Deus, não quis compromisso com Deus, só queria sair do Egito. E vai com o povo de Israel, um misto de gente. Aí você vai ler em Êxodo 12, 38, e o populacho que estava no meio deles, quem que é o populacho? Aquele misto de gente, veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, porque os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram, quem nos dará carne a comer? Este misto de gente levou o povo à desgraça. Este populacho levou o povo à desgraça, porque levou o povo a murmurar, a choramingar, a reclamar, e por causa disso toda a nação de Israel pecou, e custou 40 longos anos de deserto para a nação de Israel. Deus falou, vou fazer distinção, quem é meu e quem não é meu, e o povo deixou um misto de gente entrar junto, sem compromisso com Deus, sem aliança com Deus. E agora este populacho faz a nação de Israel pecar, faz a nação de Israel errar. Veja comigo na sua Bíblia, Êxodo 34, verso 10 ao verso 17, que vai dizer, eu vou ler aqui na minha Bíblia para você, Êxodo capítulo 34, verso 10 ao verso 17. Então disse, eis que faço uma aliança diante de todo o teu povo, diante de todo o teu povo farei maravilhas, que nunca se fizeram em toda a terra, nem entre nação alguma, de maneira que todo este povo, em cujo meio tu estás, veja a obra do Senhor, porque coisa terrível é o que faço contigo. Guarda o que te ordeno hoje. Eis que lançarei fora da tua presença os amorreus, cananeus, heteus, ferezeus, heveus e jebuseus. Abstente de fazer aliança com os moradores da terra para onde vais, para que te não seja por cilada, mas derribareis os seus altares, quebrareis as suas colunas, cortareis os postes ídolos, porque não adorarás outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso. Sim, Deus zeloso é Ele, para que não façais aliança com os moradores da terra, não suceda que, se prostituindo eles com os deuses, e lhes sacrificando, alguém te convide e comas dos seus sacrifícios, e tomes mulheres para suas filhas, para os teus filhos e filhas, prostituindo-se com seus deuses, façam que também os teus filhos se prostituem com seus deuses. Não farás para ti deuses fundidos. Veja também comigo aí, você pode abrir comigo em Deuteronômio 18, 9 a 14. Deuteronômio 18, 9 a 14. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não achará entre ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha. Não achará entre ti adivinhador, prognosticador, agoureiro, feiticeiro, encantador, necromante, mágico, quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por essas abominações o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. Perfeito serás para com o Senhor teu Deus, porque essas nações que has de possuir,
ouve os prognosticadores e os adivinhos, porém a ti, o Senhor teu Deus, não permitiu tal coisa. Deus não permite para vocês. Vocês vão adorar a Deus, vocês vão cultuar ao Senhor. Não se prostituem com esses povos, não adore os seus deuses, não se curve às suas imagens, não vá atrás de quem consulte mortos, de adivinhador, de mágico, de prognosticador, de agoureiro, de feiticeiro. Não vá atrás dessas coisas, eu proíbo, para mim é abominação. E Deus fala, olha, vocês me pertencem. Então temos esse texto aí nos ensinando isto. Antes de Deus dar os mandamentos, Ele diz, olha, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Aí Ele dá os mandamentos em Êxodo 20. Mas Ele fala, eu sou o Senhor teu Deus, eu que libertei vocês, eu que resgatei vocês. Não misturem. E Ele dá os 10 mandamentos para nós, de forma tremenda, poderosa e maravilhosa. Então, meu irmão, minha irmã, qual era o problema da igreja de Pérgamo? Concessões, ceder, abraçar o que Deus rejeitava, e cair naquela filosofia satânica, demoníaca. Não tem nada a ver, não tem importância, é um baseado só, é um pecado só, é uma prostituição só, é uma promiscuidade só, é os prazeres do mundo, é os prazeres da carne, é os deleites da vida, é o amor ao mundo, mas deixar a Deus de lado por fazer concessões. Ali tinha pessoas fiéis, pessoas honestas, pessoas corretas, mas entre eles tinha pessoas que estavam aceitando tudo. E a igreja estava deixando de praticar a disciplina, estava deixando de praticar a correção, de chamar ao bom senso, com medo, quem sabe, de perder alguns fiéis, com medo de chamar a atenção e dizer, está errado, está falho, isso não é certo. E Deus estava preocupado, estava ensinando esta igreja. Mas o que Deus quer, então? O que Deus requer? O que Deus pede, após falar isso para a igreja? O versículo 16, Apocalipse 2, ele diz, portanto, arrependa-te. Deus só quer arrependimento. Diz, arrependa-te. Arrependa das concessões feitas. Arrependa das aberturas dadas ao mundo. Como aquela história de um homem que estava no deserto. O deserto é quente do dia e muito frio à noite. Ele monta a sua cabana, a sua barraca, e ao lado de fora da barraca dormia o seu camelo. Ele acorda à noite, o camelo tinha colocado as patas dianteiras dentro da barraca. Ele fala, não tem importância, está com frio nas mãos, deixa ele quieto aqui. Ele volta a dormir, acorda de novo, o camelo tinha colocado a cabeça dentro da barraca. Ele fala, não tem importância, as mãos e a cabeça dele, está com frio nas orelhas. E quando ele acorda, após um sono profundo, ele acorda gelado, frio, um gelo. Ele estava dormindo lá de fora da barraca, e o camelo inteiro estava dentro da barraca. Quem vai cedendo aqui, cedendo lá, cedendo mais um pouquinho, acaba ficando lá de fora, perdido nas trevas. O povo que ninguém conseguiu amaldiçoar, se auto-amaldiçoou diante das concessões diabólicas, diante das aberturas dadas ao inimigo, e acaba se prostituindo, se perdendo. Ninguém pode fazer, ninguém pode te amaldiçoar, mas você pode se auto-amaldiçoar, quando você começa a ceder aos ataques malignos, às coisas do mundo, das trevas, e achar, não tem importância. Eu disse, repito, não tem importância. Deus é perdão, Deus é amor, Deus vai dar um jeitinho. Deus não dá jeitinho, meus irmãos. Mas o que Ele requer? Arrependa-te. Ele diz, arrependa-te. Arrependimento, o que é arrependimento? É voltar atrás, não é um remorso, como Judas teve remorso e foi e se enforcou, mas como Pedro, que se arrependeu, chorou amargamente, chora, volta e faz o que é certo. Quando Deus fala à igreja de Éfeso, Ele fala, tenho porém contra ti que abandonaste teu primeiro amor, arrependa, volta para as primeiras obras. Ela volta para não perder a bênção de Deus. E a igreja de Pérgamo disse, olha, arrependa-te, pois se não arrepender, diz o verso 16, se não
venham a ti sem demora, e contra eles quem? Os que fazem concessões, os que aceitam qualquer coisa, que não tem compromisso autêntico com Deus, que não é um crente sincero, autêntico em meio à perversidade e depravação da vida, que é um crente que vai se adaptando aos lugares, aos momentos, de acordo com a situação, determina a sua condição de viver, determina a sua conduta, a situação da vida, vai determinar como ele vai agir, e não o temor a Deus, o compromisso com Deus, quer honra, quer aplausos, quer reconhecimento, então faz o que o mundo faz para ser reconhecido, vive como mundano. Deus fala, quanto a eles, pelejarei com a espada da minha boca, e a espada é a palavra de Deus, que vem com poder e graça. Os crentes fiéis, eles temem mais a espada de Cristo, do que a espada de Roma. Os crentes infiéis, temem mais a espada de Roma, do que a espada de Cristo. Eu não quero ser injuriado, eu não quero ser difamado, eu não quero ser insultado, então faço aquilo que o mundo pede. Teme a espada do mundo, mas quem teme a espada de Cristo, mesmo se estiver contra o mundo inteiro, ele vai contra o mundo inteiro. Todo mundo perdido, mas Noé estava lá, íntegro, reto, temente a Deus, andava com Deus. Noé andava com Deus, Noé caminhava com Deus, Enoque caminhava com Deus, Jó andava com Deus, Jó caminhava com Deus, vivia com Deus, e não pelos padrões mundanos, mas pelos padrões divinos. Cuidado com as concessões. E Deus fala, é preciso arrepender, e ao vencedor, Ele coloca aqui duas coisas lindíssimas para nós, duas coisas maravilhosas no versículo 17, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Maná escondido e pedrinha branca. Maná escondido é chamar a comunhão com o Cordeiro, a celebração, se alimentado pelo Senhor, comunhão com o Senhor. Pedrinha branca significa ser declarado justo. Havia os tribunais, pessoas eram julgadas nos tribunais, pedras eram distribuídas para o júri, pedras pretas e pedras brancas. Na hora da sentença, cada júri, na sua avaliação, se achava que a pessoa era condenada, dava uma pedra preta. Achava que não era para ser condenada, para ser absolvida, era pessoa justa, correta, dava uma pedrinha branca. Eram colocados no recipiente e as pedras eram contadas. Se a somatória maior era das pedras brancas, a pessoa era declarada justa, inocentada, absolvida e abençoada. E o Senhor está dizendo, eu vou te dar uma pedrinha branca, ou seja, eu te declarei justo, e você vai ter um banquete hoje comigo, vai receber do maná escondido para você, não só um banquete hoje, mas também um banquete na glória. Deus quer banquetear com você, Deus quer celebrar com você, Ele aguardou um alimento especial para você, Ele te declara justo, e você precisa ser temente a Ele, buscar o Senhor. Veja que a Bíblia diz no Apocalipse, então ouvi uma voz de numerosa multidão, como de muitas águas, como de fontes, trovões, dizendo, aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremos-nos, exultemos, demos-lhe glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa, a igreja, a si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados a cedo às bodas do Cordeiro, e acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus, são estas as verdadeiras palavras. O vencedor recebe do maná escondido, alimento espiritual, banquete celestial, no presente e no porvir, declarado justo. Aí ele diz assim,
e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe, o Senhor chamando o vencedor, para quê? Para um relacionamento novo, um novo e lindo relacionamento com Ele, onde você poderá dizer: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Então veremos face a face, agora conheço em parte, então conhecerei como também eu sou conhecido. Porque esse novo nome só conhece aquele que o recebe, e o novo nome é o nome Jesus, é o nome de Jesus, e você desfrutará da comunhão com o Senhor, e você será conhecido pelo Senhor, e você conhecerá o Senhor, e os seus olhos o verão, e uma comunhão íntima com Deus, algo especial para você, para mim, para nós. Veja que não estamos diante de uma mensagem, mas de uma mensagem para nós. Agora, se você faz concessões, tem abertura para o pecado, vai cedendo aqui, ali, aqui, acolá, está na doutrina do Balaão, más influências, está amando a doutrina dos nicolaítas. Quanto maior o pecado, maior o perdão. Vamos pecar para que a graça seja transbordante. Deus vem com a espada, ela corta de ambos os lados. Você vai perder o maná, vai perder a pedrinha branca, vai perder a comunhão com o Cordeiro, vai perder a vida espiritual celestial, porque deu abertura. Eu repito, que eu já disse, ninguém pode te amaldiçoar, a não ser você mesmo. Você vai perdendo o seu poder, perdendo a sua força, seu poder de influenciador, você vai perdendo, porque você quis ser igual ao mundo, quis os aplausos do mundo, e foi rejeitado pelo Senhor. É melhor ser rejeitado pelo mundo, mas ser aprovado pelo Senhor. E Deus escreve essa carta, fala: o anjo da igreja de Pérgamo escreve, ministra esta igreja, porque antes de eu falar das concessões que alguns estão fazendo, declara à igreja que lá, apesar da cidade, tem pessoas fiéis, que honram a fé, que preservam o nome do Senhor. Estão vendo? Antipas morreu, viram, mas estão firmes com Deus. Mas cuidado para que estes não se percam. O sonho de sair do Egito, o sonho de ir para a terra prometida, compromisso com Deus, aliança com Deus, permitiu que um misto de gente fosse junto, sem antes ter compromisso com Deus. Este misto de gente foi pedra de tropeço na nação de Israel. Josué estava tendo grandes vitórias, e os gibeonitas vieram e fizeram aliança com Josué, enganando Josué. Sabia que Josué não consulta a Deus, e faz aliança com quem não podia ter feito aliança, e aquele grupo foi maldição na vida de Josué e do povo de Israel. Com quem você está fazendo aliança? Com quem você está andando? Quem são seus companheiros? E por favor, não venha com aquela palavra que eu sempre ouço, que é uma palavra mais tolas: mas fulano precisa de mim, pastor. Então eu estou andando com pessoas drogadas porque precisam de mim. Se você tem problema com droga, não ande com drogados. Não ande. Ah, mas precisa de mim. Não precisa, você vai se perder junto. Eu tenho problema com bebida, então não ande com alcoólatras.
Se tem problema de prostituição, promiscuidade, não ande com pessoa dessa linha. Fique firme com Deus. Ah, mas Deus disse que eu tenho que fazer fraco com os fracos. Não é isso que a Bíblia ensina. E cuidado, porque tudo que você construiu pode ir por água abaixo. Ou achar que construiu, no último dia, você comparece diante do Senhor, Ele está com uma grande espada que corta de ambos os lados. Fala que eu vou separar o joio do trigo, o salvo do perdido, as ovelhas dos cabritos. Que possamos caminhar na firmeza do Senhor, na fidelidade do Senhor. E esta palavra é individual, pois quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Receba a palavra de Deus e vamos vivê-la. Ore a Deus: Senhor, me afaste de tudo aquilo que possa me afastar do Senhor, e me aproxime de tudo aquilo que pode me aproximar do Senhor. Peça a Deus: Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Concessões trará frustrações, que serão pura perdições. Que o Senhor está com a espada em suas mãos. Vamos caminhar na presença dEle, em nome de Jesus. Curve a sua cabeça, feche seus olhos. Eu queria que você orasse nesta noite para alguém que você conhece que está fazendo concessões, alguém que você conhece que não está firme com Deus, e essa pessoa está com a vida em risco, vida espiritual. Ela aprova grupos que são contra a palavra de Deus, aprova pessoas que blasfemam de Deus. Nós vamos levantar a bandeira do cristianismo. Ore para que o Espírito Santo visite essas pessoas e com a graça do Senhor toque nelas, e que elas saibam que a única coisa que o Senhor pede: arrepende-te, só para arrependimento e voltar à presença pura, santa de Deus, em nome de Jesus. Voltar a ser um instrumento poderosíssimo, usado pelo Senhor, para a glória do Senhor, em nome de Jesus.